Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 1º de setembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema avaliação e gestão de instituições de ensino superior. E para isso nós convidamos nada mais, nada menos do que o consultor educacional, autor de vários livros, especialista nessa matéria, um dos maiores nomes do país nesse assunto, que é o querido amigo, o professor Celso Frauches. Professor Celso, seja muito bem-vindo ao Direito no Ar, da Rádio Timbira. Saiba que é um privilégio para a gente poder conversar com o senhor nesta tarde. E assim, professor Celso, como é a sua primeira participação no nosso programa, certamente será a primeira de muitas, a gente tradicionalmente, nesse caso, quando o entrevistado está debutando, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, da carreira dele, do caminho que ele percorreu para chegar ao ponto em que chegou. Porque essa sua história certamente vai acabar inspirando algum ou alguns dos nossos teleouvintes. Então, professor Celso, fique à vontade para falar um pouquinho para a gente. Como que o senhor se tornou uma das maiores autoridades do país nesse assunto do direito educacional? Bom, eu comecei há 40 anos atrás fazendo consultoria na área de educação superior. Eu tinha uma empresa em Brasília, que era o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, e depois eu passei esse instituto para terceiros e criei o Instituto Latino-Americano de Planejamento Educacional, ao qual eu pertenço até hoje. Nesses 40 anos, de consultoria, eu trabalhei em dezenas de instituições de ensino superior, em todo o país. E no Maranhão, a Unicelma, e em Belém do Pará, o Centro Universitário Unifamas, e em Brasília, o Centro Universitário Unieuro, que pertence ao grupo Selma. Fora isso, eu tenho outros clientes, como Belas Artes em São Paulo, e outros que estão espalhados pelo país. Eu tenho 86 anos de idade, mas não parei de trabalhar. Então, acumulei uma experiência boa que a gente não deve guardar só para si, né? Aí seria um egoísmo. Então, aquilo que eu souber, eu estou disposto a responder didaticamente para aqueles que estão nos ouvindo na Rádio Timbira. Maravilha. Professor Celso Frauches, esses 86 anos de idade, com 40 anos de experiência na área do direito educacional, o senhor acha que o segredo para lhe manter assim, com a saúde em dia, com a lucidez lá no alto, apesar da idade, o segredo seria fazer aquilo que se gosta, aquela velha lição lá da Madre Teresa de Calcutá, né, de que quando a gente trabalha com o que ama, a gente não tem um dia só de trabalho na vida. É esse o caminho mesmo, professor Celso? Esse eu creio que seja o meu segredo. Primeiro, que trabalhando a minha mente continua funcionando bem, né? Eu leio, eu participo de lives, eu não só como palestrante, mas como ouvinte também, leio bastante sobre o assunto e estou sempre a par da legislação e normas da educação superior. Eu me especializei mesmo em avaliação, embora a regulação faça parte também desse aspecto. O direito educacional, que a gente é obrigado a se manter atualizado, embora eu não seja um profissional da área de direito, mas a gente é obrigado a se manter
atualizado para poder oferecer uma consultoria de qualidade aos nossos clientes. Perfeito. E em que momento, professor Celso, o senhor percebeu que era importante se interessar por esse assunto, por avaliação, por regulação, por esses aspectos tão importantes do direito educacional? No início de 1970, eu fui secretário-geral do Conselho Federal de Educação. Ali eu passei 4 anos e foi exatamente o tempo da reforma universitária de 68. E, como secretário, eu era obrigado a participar das reuniões plenárias, ao lado do presidente, para orientá-lo em relação à legislação, ao regimento do Conselho. E aí, realmente, o Newton Sucupira, que é de Pernambuco, o professor Valnir Chagas, que é de Pernambuco, o padre Vasconcelos, que era de Minas Gerais, eles me deram aulas fabulosas sobre a reforma universitária de 68 e depois, de 72 para 73, a reforma do ensino de primeiro e segundo graus, que hoje é a educação básica. O primeiro grau era o ensino fundamental e o segundo grau era o ensino médio, inclusive profissionalizante. Com isso, eu me vi capacitado, ao sair do conselho, a exercer a profissão de consultor, porque realmente eu obtive uma base extraordinária com esses 3 conselheiros de alto nível que já não estão mais entre nós. E daí para frente eu continuei estudando, me atualizando permanentemente, participando de seminários, congressos e outros tipos de eventos, e também avaliando, analisando toda a legislação do ensino superior, e, em particular, da avaliação, que foi essa a área da educação superior que mais me apaixonou. Por outro lado, como eu sou administração de empresas, a parte de gestão do ensino superior. Para isso, eu escrevi um livro, Educação 4.0, onde eu dou algumas caminhadas pela gestão universitária, além da avaliação. Então, isso foi o que eu pude aprender e oferecer, experienciar ao longo desses tempos todos, porque realmente eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, com o maior prazer. Eu nem sempre sou um comerciante nessa área. Eu, às vezes, entidades, universidades que não são mais minhas clientes, mas onde eu fiz amigos, me consultam, eu respondo com o maior prazer, porque eu gosto disso. Bom, eu sou uma testemunha disso, porque às vezes eu tenho algumas dúvidas de caráter até pessoal, embora seja vinculado à mesma empresa, uma das quais o amigo presta consultoria. Às vezes em que eu precisei do amigo, perguntei alguma coisa, dúvida pessoal, e o senhor sempre me respondeu com maior atenção, com maior carinho. Então a gente vê que realmente o senhor prega aquilo que está dizendo. Professor Celso, o que seria exatamente o tema da nossa conversa de hoje? Avaliação e gestão de instituições de ensino superior, para ficar bem claro para o nosso público ouvinte. Perfeito. Seria isso mesmo. A avaliação, eu, por exemplo, escrevi o capítulo de um livro sobre avaliação. Eu publiquei um caderno da ABMS quando, em 2014, o Sistema Brasileiro, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAS, fez 10 anos, e o INEP, que é o órgão do Ministério da Educação, que conduz a avaliação da educação superior, do ENAD, que é um exame para concluintes do ensino de graduação. Tudo isso eu consegui fazer uma palestra
com análise bem crítica do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que foi publicado num caderno da ABMS e também um capítulo de um livro de gestão da universidade. Maravilha. Estamos conversando com o professor Celso Frauches, consultor na área do direito educacional, sobre o tema avaliação e gestão de instituições de ensino superior. Em mais de um momento, professor Celso, nas suas falas anteriores, o senhor deixou clara a necessidade de uma constante atualização. A gente poderia dizer que, a exemplo do que acontece, por exemplo, com o direito tributário, o direito educacional, ele tem quase que atualizações diárias. É isso mesmo, professor? Sim, é uma insegurança jurídica muito grande na área do direito educacional. O Ministério da Educação, além de decretos, portarias ministeriais, resoluções do Conselho Nacional de Educação, notas técnicas do INEP e de outros órgãos do Ministério, como a Secretaria de Regulação e Avaliação da Educação Superior, esses órgãos todos emitem atos infralegais, como eu disse, portarias, resoluções, etc., que complementam, e tem alguns que até alteram a lei, né? Isso é comum pelo Ministério da Educação. E, realmente, eles têm esse poder de mexer na legislação e, como ninguém protesta juridicamente, fica validando, né? Então, como o último decreto, por exemplo, que eles têm, o 5.777, eles alteram alguns dispositivos legais. Na avaliação, por exemplo, eles criaram 2 indicadores que eles chamam de qualidade, indicadores de qualidade. Um é o CPC, Conceito Preliminar de Curso, e o outro é o IGC, Instituto Geral de Cursos, o que representa para o Ministério da Educação a avaliação da instituição de educação superior. E o outro indica uma avaliação preliminar dos cursos de graduação. Todavia, eles se esquecem que o centro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é a autoavaliação, ou seja, a avaliação interna que, pela comissão própria de avaliação, as instituições de educação superior se autoavaliam os seus cursos, autoavalia a instituição, principalmente através de 2 documentos que elas são obrigadas a construírem: o projeto pedagógico institucional e o plano de desenvolvimento institucional, que é o famoso PDI. O primeiro é identificado por PPI. Então, esses 2 documentos, que são, vamos supor, a legislação interna para as entidades, que têm autonomia de aprovar esses 2 documentos, são o cerne da autoavaliação. Mas nem sempre as avaliações feitas in loco pelo INEP se dedicam um pouco a debruçar sobre a autoavaliação e, daí, fazer a sua avaliação externa. Eles, às vezes, ignoram essa autoavaliação para emitirem um outro documento. Isso é uma das críticas que eu faço ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os consultores do Ministério da Educação, que são capacitados para avaliação in loco, eles se esquecem dessa peça documental e são treinados para isso, né? Eles não inventam isso. Eles são capacitados através de um programa de instrução do próprio INEP a não darem, vamos supor, darem bola para a autoavaliação. Isso tem sido uma peça
que realmente a gente lamenta muito, eu diria, a ignorância processual do INEP em relação a isso. Eles inventaram, entre aspas, esses dois indicadores que negativamente não avaliam absolutamente nada. Eu sou testemunha disso. É um preenchimento de formulários que eles, em cima desse formulário, e o ENAD, o Exame Nacional dos Concluintes do Ensino de Graduação, oferece 70% de insumo para esses indicadores, o que é um erro muito grande, porque é um indicador construído não só em cima do exame, mas em cima de um questionário que os estudantes obrigatoriamente têm que preencher. Eles não são obrigados a responder o exame, mas são obrigados a responder o questionário. E, nesse questionário, eles avaliam a educação superior, a entidade de educação superior, às quais eles estão fazendo o curso. E é uma avaliação unilateral. As entidades não têm acesso a essa avaliação para exercer o poder do contraditório e do recurso. Então, para mim, são duas peças que o INEP criou e o Ministério da Educação adotou, totalmente inequívocas, que não tem nada a ver com a avaliação da educação superior. Isso é um erro histórico que já perdura há 14 anos. Perfeito. Professor Celso, essa avaliação que é feita pelos alunos concludentes dos cursos de graduação, nesse questionário lá do ENAD, a gente poderia resumir dizendo que ela é, primeiro, uma avaliação subjetiva, quer dizer, é a opinião daquela pessoa, sem nenhum embasamento em dados objetivos, em dados concretos, e o senhor já disse também, sem o contraditório, quer dizer, sem a possibilidade de que a instituição seja ouvida e possa dizer, bom, isso aqui não é verdade, essa afirmação aqui não é real e tal. É isso mesmo? Sim, e tem uma lei federal que disciplina a atuação da administração pública federal. E lá está dito com todas as letras, atender o princípio de legalidade. Princípio de legalidade, o que é? Você que é da área jurídica, só está sujeito à lei. E a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em razão que não tiver uma lei. Então, decreto, portaria, resolução, nada disso é um princípio legal. Muita gente confunde princípio legal com decreto, por exemplo. Decreto não é princípio legal, é um ato administrativo. Não tem a participação do Congresso Nacional. Para atender ao princípio de legalidade, tem que atender à legislação, à Constituição. Sem ela, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada. Mas o Ministério da Educação, desde sempre, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, pela Dilma, pelo Bolsonaro, tudo isso não seguiu essa norma. Então, é uma ilegalidade oficializada pelo Ministério da Educação, lamentavelmente. Só para reforçar o que disse o professor Celso Frauches, com toda a propriedade, com toda a razão, há uma diferença entre norma jurídica e lei, né? Norma jurídica é em sentido amplo, qualquer regra que a gente seja obrigado a cumprir, inclusive um decreto, uma portaria, uma resolução. Mas essas normas, como ele bem disse também, infralegais, que estão abaixo da lei, se sujeitam ao comando legal. Elas podem detalhar, esmiuçar o que está dito na lei, mas nunca ir contra ou criar mecanismos que não estejam previstos em lei. Até porque o princípio da legalidade, também bem citado pelo professor Celso Frauches,
diz que na administração pública a legalidade é restrita, ou seja, o administrador só pode fazer o que está previsto em lei. Nem mesmo na lacuna da lei ele pode agir, porque ele não está autorizado, só se houver expressa previsão legal. Agora, aí eu vou fazer agora o papel de advogado do diabo aqui, professor Celso. Por que que isso tudo está errado há tanto tempo? O senhor disse há 14 anos atrás que isso já vem sendo feito de forma irregular, e por que que ninguém questionou? Inclusive uma instituição poderosíssima, articulada, como é a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, por exemplo. Ou eu estou sendo leviano, foi questionado e ainda não foi decidido, ou foi decidido de forma contrária? O senhor tem conhecimento sobre isso, não? Veja bem, essas entidades, como a própria BMS, e tem acima dessas entidades, porque tem a ANACEL, que é dos centros universitários, a ANUP, que é das universidades, e a BNS, que reúne as entidades mantenedoras do ensino superior mantido pela livre iniciativa, pelas entidades privadas. Então, isso aí realmente, eu diria que é usar a palavra covardia talvez seja muito forte, mas é uma irresponsabilidade das instituições privadas, especialmente do fórum que reúne essas entidades, em não questionar juridicamente essas entidades. Ultimamente, eles estão questionando somente em relação aos cursos de medicina, que é um curso altamente envolto em questões financeiras, que acaba atraindo, e já tem até decisão do Supremo sobre isso, Supremo Tribunal Federal. Então, na parte de atos infralegais, eles não têm recorrido, não. Eu diria, sem necessidade de ser agressivo, que é irresponsabilidade institucional. Perfeito. Bom, voltando à questão da avaliação, que é feita pelos avaliadores treinados, preparados, de certa forma concursados, né? É um concurso em sentido amplo também, não é aquele concurso tradicional, porque não se trata de um cargo público, mas que tem as nuances de um concurso, há uma disputa, uma concorrência, há uma preparação, há provas, notas, etc. Eu, particularmente, professor Celso, sou avaliador também e fiz avaliações presenciais. Com a pandemia do coronavírus, as avaliações, por questões, claro, de segurança sanitária, de saúde pública, elas passaram a ser virtuais e continuam até o presente virtuais. A partir do momento que elas passaram a ser virtuais, eu particularmente disse, olha, não faço mais nenhuma avaliação, porque indo em loco até as instituições, às vezes a gente percebe que o gestor que não está preparado, que não tem as instalações adequadas, os equipamentos adequados, bibliotecas e coisas do gênero, eles tentam ludibriar, enganar os avaliadores. Imagina isso sendo feito virtualmente, à distância, por uma câmera de celular e tal. O que o senhor pensa sobre isso, sobre as avaliações virtuais? Bom, os avaliadores são... O INEP tem um banco de avaliadores, né, que você faz parte, que é o BASES, né, e eles são capacitados para avaliação em loco. E a avaliação, eles chamam em loco, mas virtual, né? Então, é um loco virtual. Sinceramente, eu não acredito que seja uma avaliação séria. Uma coisa que a gente deve acentuar é o seguinte: hoje nós temos cerca de 35 mil cursos de graduação. O INEP, e a avaliação é trienal, erroneamente, porque a lei não diz isso. A lei não fala que a avaliação em loco é trienal, nem a avaliação institucional. São duas avaliações obrigatórias por lei que o MEC não está fazendo.
Então, a avaliação em loco virtual, ela evidentemente tem falhas terríveis, né? Porque não pode se comparar uma avaliação feita mediante filmagem feita pelos avaliados para que os avaliadores à distância tenham uma noção exata da competência e da qualidade do curso e da qualidade institucional. Aquilo é um aligeiramento da avaliação que eles pretendem, com isso, entre aspas, atender à lei. Na minha opinião, sinceramente, com toda a experiência de cerca de 40 anos estudando e lendo, vendo a avaliação da educação superior, eu não creio que isso seja uma avaliação de qualidade da educação superior. É um aligeiramento em função da incapacidade técnica, não profissional, do Ministério da Educação de avaliar de 3 em 3 anos 35 mil cursos. Nas minhas colocações para o Ministério da Educação, inclusive quando o Sinais fez 10 anos de existência, ele foi criado em 2004, o CPC e o GC, que eu já falei, foram criados em 2007, estão vigorando até hoje. Inclusive, nesse momento, eu afirmei peremptoriamente que a avaliação a avaliação em loco não deveria ser feita de 3 em 3 anos. Eu usei um argumento muito simples. Você, para implantar uma creche, em 3 anos você não consegue avaliar uma creche adequadamente, quanto mais uma universidade. E tem uma lei que surgiu logo depois dos Sinais, que é complementar à lei dos Sinais, que diz que a avaliação em loco pode ser de 5 a 10 anos. Então, o que eu sugeri ao Ministério da Educação, ao INEP, em todas as minhas palestras, em tudo que eu escrevi, que seria adotar a avaliação de 5 em 5 anos para todas as instituições, exceto as universidades. E as universidades que têm um arcabouço mais complexo, mais denso, seriam avaliadas de 10 em 10 anos. Elas só seriam avaliadas fora desse período se houvesse denúncia de irregularidades, que aí o MEC usaria o seu poder de supervisão da educação superior privada, que é do Sistema Federal de Educação. Mas isso, simplesmente, eles sequer discutiram isso comigo e simplesmente ignoraram tudo isso. E não sou só eu, né? Tem outras pessoas, outros consultores educacionais que pensam da mesma maneira. Aqueles consultores que são ligados a consultorias, eles, na realidade, acabam confundindo consultoria com o exercício pleno do direito educacional. Eu não critico ninguém, mas eu creio que isso seja um dos obstáculos a não recorrerem à justiça sobre isso. Então, hoje o Supremo Tribunal Federal faz leis, derruba leis, mas esses decretos eles não foram chamados a avaliarem. Perfeito, tá muito claro. Professor Celso, o senhor acaba de fazer uma afirmação muito importante que eu queria reforçar com o senhor. O consultor, ele não pode se confundir ou se deixar confundir com um advogado, né? Ele é contratado por uma instituição para fazer um raio-x, para fazer uma análise e apontar, isso aqui está errado, corrija, você vai ter problemas agora ou futuramente, tal, tal, tal. Ele não é contratado para ser o advogado, para dizer, não, isso aqui, se alguém disser que está errado, você argumenta isso, argumenta aquilo, tenta esconder e tal. Seria isso mesmo, professor Celso? Seria sim, mas há muitos consultores que são também advogados na área do direito educacional. Então, aí
eles, como consultores, poderiam indicar ações na justiça que não indicam, ou, às vezes, indicam e são contratados como advogados, que é o caso, basicamente, da abertura de cursos de medicina. Não sei se você tem acompanhado isso recentemente, que levou até o ministro Gilmar Mendes a aprovar 2 pareceres sobre esse tema, que é o Mais Médicos, que é um programa desde o primeiro governo Lula, que trouxe aqueles médicos cubanos para o Brasil. E o Mais Médicos tinha um processo de autorização de cursos de medicina, que eu pessoalmente acho errado, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional, homologado pelo presidente da República, que submetem os cursos de medicina a um edital do Ministério da Educação para a abertura de cursos em locais que não têm cursos. Então, leva para... O MEC indica cidades que sequer têm um bom hospital, cidades que sequer têm doutores em medicina, mestres em medicina que moram lá. Então, eu acho isso um tremendo equívoco. Mas é uma lei, se é lei, tem que ser exercida, né? Então, agora, recentemente, vários advogados, que são também consultores, estão entrando na justiça para que o Ministério da Educação aceite pedido de autorização de curso de medicina fora da lei do Mais Médicos. E isso, o conselheiro, o ministro Gilmar Mendes, emitiu 2 pareceres recentemente que fizeram com que fosse paralisado esse sistema. Mas isso não impede que eles voltem atrás, porque há advogados altamente competentes que estão trabalhando nessa área, advogados que são também consultores e conhecem bem a estrutura educacional das instituições privadas e levam isso para o Supremo Tribunal Federal. Mas, no momento, está uma dúvida sobre o parecer, o segundo parecer do ministro Gilmar Mendes, que aí eu não discuto, porque realmente é um assunto muito técnico que eu não tenho competência para discuti-los. Muito bem. Professor Celso, nós podemos simplificar de forma bem superficial mesmo, bem simplória mesmo, que as instituições elas passam por 3 tipos de avaliações: a autoavaliação, que o senhor falou há pouco, a avaliação externa, que é essa feita pelo MEC, e uma terceira avaliação, que é o mercado, né? O mercado avaliando os egressos das instituições, criando barreiras para uns, disputando outros. Seria isso mesmo, professor Celso? Sim, o problema do mercado é que o aluno, ao procurar um curso superior de graduação, ele geralmente, porque o CPC, o Conceito Preliminar de Curso, ele e o IGC, né? Geral de Cursos, eles são usados pelos meios de comunicação, a Folha de São Paulo, por exemplo, como ranking. Estabelecem ranking de cursos e instituições com base nesses 2 indicadores, o que é um tremendo, vamos supor, erro, né? Meu filho, há tempos atrás, um dos meus filhos, quis fazer nutrição. O que ele fez? Ele foi atrás desse tipo de negócio, de avaliação. E quando ele me deu o curso que ele ia fazer, que era bem avaliado, eu falei, não faça esse curso, porque ele não é bom, eu conheço o curso. Então, não siga isso, não. Faça o curso tal, que eu acho que é bem melhor do que esse. E ele fez o curso que eu indiquei. Mas isso eu não posso falar para cada um, né? Isso foi na minha família, mas realmente eu não recomendaria seguir os rankings
que a Folha de São Paulo e outras mídias fazem em função desses dois indicadores de qualidade, entre aspas, que não são realmente indicadores de qualidade. São, eu diria, indicadores de quê mesmo? Indicadores de qualidade, indicadores de quilômetros só, mas não de qualidade. Perfeito. Parece que eu estou brincando, mas é porque isso é uma brincadeira, realmente. Eu não levo isso a sério, porque o INEP criou isso em 2007. O presidente do INEP, eu estive com ele do INEP da época, isso em 2008, representando a BMS naquela época, para um seminário de avaliação. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, porque, na época, esse indicador exigia que o curso tivesse 20% de doutores, o CPC. Um dos insumos seriam 20% de doutores no curso. Aí eu falei para ele, professor, da onde o senhor tirou o resultado científico que esse indicador é indicador de qualidade? O doutor não foi feito para ministrar aulas, o doutor foi feito para pesquisa. Ele é todos os cursos, se você, por exemplo, sabe muito bem disso, todos os cursos de doutorado ou de mestrado não têm aulas de metodologia e de educação. São simplesmente 2 títulos à margem do magistério. E, especialmente, o doutor. Quando você faz o mestrado, todo mundo pensa que é para treinar, capacitar para o magistério superior. E não é. Não é absolutamente. Então, na pós-graduação lato sensu, é que tem cursos de formação do magistério superior, que é outra coisa completamente diferente, para formar especialistas. E o Ministério não aceita isso, quer um doutor. Aí ele falou assim, não, fizemos um estudo, aí me passou a palavra para a diretora da divisão de estatística do INEP, e ela deu a seguinte explicação. Professor, nós fizemos o levantamento dos cursos superiores no Brasil que tiveram nota 5. Todos, a maioria era de doutores. Eu falei, esses cursos eram da iniciativa privada ou do sistema público de educação. Ah, não, eram todos de universidades federais. Eu falei, por favor, no sistema federal, nas universidades federais, os professores fazem doutorado e mestrado por conta do governo. Além de receberem bolsa, eles têm o curso gratuito para isso. Então, é diferente. Na iniciativa privada, a mensalidade escolar é feita com base no curso de graduação. Ela não financia a pós-graduação, nem lato, nem estrito sensu. Lato sensu, especialização, estrito sensu, mestrado em direito. Mas aí ela disse, não, mas para nós esse é o indicador. E a conversa parou por aí, porque eu vi que ela não tinha argumento que pudesse mudar o pensamento do INEP. Isso permanece até hoje. Hoje não são exatamente 20% de doutores, mas os doutores formam um insumo pesado na avaliação para o conceito preliminar de curso e, evidentemente, por consequência, para o IGC, que é o Indicador Geral de Cursos. Para reforçar, professor Celso, o senhor sabe que eu leciono nos cursos de Direito e, eventualmente, de Comunicação também, que são as minhas 2 áreas de formação e de atuação. E no curso de Direito eu leciono principalmente disciplinas relativas ao processo, né? O processo judicial, o processo como ferramenta de resolução de conflitos e tal. E aí eu tenho visto que é cada vez maior o número de graduados em Direito
que, após se formarem, antes mesmo de exercerem qualquer profissão jurídica, especialmente a advocacia, eles seguem a carreira acadêmica fazendo mestrado, a seguir doutorado, e voltam para lecionar. Aí imagine o seguinte, como que um colega desse vai lecionar processo, sendo que ele nunca na vida atuou efetivamente num processo? Porque a carreira dele foi toda acadêmica, foi só em busca de títulos que lhe permitissem dar aula, mas ele não tem qualquer vivência, qualquer experiência prática processual. Quer dizer, isso também acaba sendo um viés desse sistema, não é? Porque ao exigir que o mais importante seja o título acadêmico, além de contaminar o processo de avaliação, acaba contaminando também o processo de ensino. O senhor acha que essa avaliação está correta? Eu acho que não, eu penso que não. Os cursos das ciências sociais aplicadas, direito, administração, economia, contabilidade, eles precisam basicamente de profissionais que atuam naquela área, além de professores profissionais, porque é um curso altamente técnico. Um professor de direito que não passou na prova da OAB e que fez carreira universitária direto, mestrado e doutorado, eu diria que ele não tem a mesma competência. Eu não estou dizendo que ele não tenha competência, mas ele não tem a mesma competência daquele profissional em direito que atua diretamente no fórum em direito civil, direito penal, direito educacional, direito comerciário, enfim, nas várias formas do direito, né? Então, na realidade, esses cursos precisam de profissionais, por isso é que eu disse, o Ministério da Educação, a avaliação, o instrumento de avaliação em loco, ele não privilegia os especialistas, e sim mestres e doutores. Tudo bem, eu acho que tem que ter mestre, tem doutor, mas, basicamente, o especialista em direito civil, direito tributário, direito fiscal, essas coisas todas. Mas, infelizmente, o viés que o INEP adota é outro completamente diferente, porque também é administrado por burocratas, né? Ele não é administrado por profissionais de carreira. E aí Pode vem ser funcionário de carreira, mas não é um profissional que atue na área ou de direito, ou de medicina, ou qualquer coisa. Então, Perfeito. esse eu acho que é um viés de grande crítica para a avaliação in loco. Muito bem. Professor Celso, e aí vem a cereja do bolo, né? Que é o seguinte, cada vez mais o MEC tem autorizado que os cursos, e alguns eu acho até que de forma absurda, possam ser ministrados à distância, né, virtualmente, sem a necessidade de aulas presenciais, especialmente cursos técnicos, onde é necessário a prática, e eu não consigo ver prática à distância, prática sem o olho nos olhos ali. O senhor também vê isso como um equívoco? Eu corro o risco de ser chamado de rinoceronte, mastodônico, porque eu não sou contra as tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu não sou contra nada disso. Mas a educação superior não pode ser totalmente à distância. Ela tem que ter uma aproximação, um senso de turma, um senso de pertencimento a um grupo, para que essas aulas sejam presenciais. Na área do direito hoje, por exemplo, o estágio não precisa mais ser presencial, porque alegam, e eu acho que isso é verdade, eu não tenho credencial para afirmar isso, você sim pode completar o que eu vou falar, mas elas não têm responsabilidade de um estágio presencial, porque hoje grande parte, acho que toda, né? Todo o sistema jurídico está no sistema de informatização. Então, por causa disso, os estágios profissionais de direito podem ser feitos à distância. Mas
A contabilidade, por exemplo. Eu creio que não é possível a pessoa ir para um sistema, pegar um diploma de graduação em ciências contábeis, sem ter feito um estágio, nem que seja um estágio numa contabilidade feita numa empresa contábil criada pela própria instituição, porque, às vezes, as outras instituições não abram para o estagiário de contabilidade ingressar na sua contabilidade. A administração é outra coisa. O cara só tem o diploma teórico e as diretrizes curriculares não obrigam ao estágio. A mesma coisa, as diretrizes curriculares de ciências contábeis não obrigam ao estágio. Então, isso leva, eu creio a uma distância enorme da avaliação de qualidade. Os cursos de pedagogia, por exemplo, e as licenciaturas, de um modo geral, quem atua nessa área de consultoria sabe muito bem que a grande maioria das instituições realizam o estágio mediante simples carimbo lá do coordenador do curso de ensino médio, ensino fundamental, de que o aluno esteve presente. Não há uma visita, como faz na medicina, por exemplo, como faz na odontologia, como faz na enfermagem, não proporciona uma visita ao local em que os estágios são feitos. Então, se você observar, o curso de pedagogia, por exemplo, é eminentemente teórico. Você aprende a história da educação, a sociologia da educação, a filosofia da educação, a psicologia da educação, a didática, as metodologias de educação, as metodologias de aprendizagem, etc. Mas você não... Na prática, os avaliadores aceitam aquele carimbo do colégio em cima do estágio do aluno, sem visitar a escola, como faz na medicina, por exemplo, como eu disse. Então, eu acho isso um crime contra a educação das crianças e dos adolescentes, porque a pedagogia forma para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental. As licenciaturas de física, química, biologia, matemática, etc., formam para a etapa final do ensino fundamental e para o ensino médio. Então, esses alunos, na realidade, são formados por teóricos da educação e não por pessoas que praticaram ou praticam a educação no dia a dia. Esse é um grande erro da avaliação in loco. Que a avaliação pelo CPC e GC, essas eu nem comento mais, porque não compensa. Bom, e para reforçar o que disse o professor Celso Frauches, a gente percebe dentro das instituições de ensino superior uma tensão constante entre professores e pedagogos, porque os pedagogos, como são apenas teóricos da educação, eles ficam criando exigências, formulários, procedimentos que acabam atrapalhando o professor de dar aula, que é o objetivo, a finalidade, né? O escopo da educação é a aula. E a gente fica preso, às vezes, na burocracia, nos formulários, nos procedimentos, porque a gente acaba sendo gerido por teóricos da educação e não por técnicos da educação. Para reforçar o que disse meu querido amigo, professor Celso Frauches. Professor Celso, em um dado momento da nossa entrevista, o senhor mencionou as instituições de ensino superior que existem. E, às vezes, talvez isso não fique muito claro para o nosso teleouvinte. O que seria exatamente uma faculdade, um centro universitário e uma universidade? Assim, de forma bem rasa, bem básica, bem simples, para que a nossa população entenda. Esses três tipos de organização acadêmica são diferentes num sentido básico. A autonomia.
A faculdade tem autonomia didático-científica, ou seja, ela pode construir o currículo desde que cumpra as diretrizes curriculares nacionais, ela pode construir o currículo de graduação com toda a independência obedecida às diretrizes curriculares nacionais. Na pós-graduação, elas estão sujeitas a apresentar um projeto, no caso da pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, elas têm que apresentar um projeto à CAPES, que é o órgão que avalia a educação superior em nível de pós-graduação estrito sensu. A especialização, ou seja, a pós-graduação lato sensu, não há uma avaliação sobre elas. A instituição é apenas obrigada a cadastrar o seu projeto no INEP, mas não há nenhuma avaliação de órgão público sobre a pós-graduação lato sensu, que é a especialização. Essa pode estar sujeita à autoavaliação institucional, que é obrigatoriamente promovida pela comissão própria de avaliação que existe dentro de cada instituição. A faculdade, então, a autonomia dela está muito restrita, e ela não é obrigada a ter curso de pós-graduação nenhum, só a graduação e a extensão, que a extensão agora foi transformada numa unidade curricular. Convém lembrar que a extensão é uma função universitária, como o ensino e a pesquisa, e são geralmente correlatos. Então, agora, a extensão é parte do currículo, como o MEC identifica agora a disciplina como unidade curricular. E o centro universitário tem a sua autonomia restrita ao município em que ele atua. Recentemente fizeram uma alteração permitindo também que ele possa atuar fora da sede, mas não tem autonomia fora da sede. Então, se um centro universitário está dentro de São Luís do Maranhão, para ir para José Ribamar ou outra qualquer cidade, precisa de pedir autorização ao MEC e não exerce autonomia naquela unidade. Já a universidade pode abrir polos no próprio estado, em qualquer lugar, e em outros estados, porque a autonomia é mais ampla, mas também está sujeita à avaliação e autorização do Ministério da Educação. Então, a diferença fundamental é em níveis de autonomia e locais onde essa autonomia pode ser exercida. Isso, na realidade, por exemplo, o Centro Universitário de São Luís, ele pode se instalar em qualquer bairro da cidade, vários bairros, não tem nenhum problema. Ele só não pode ir para outra cidade fora de São Luís sem que seja avaliado pelo Ministério da Educação. Muito bem, ficou muito claro. Bom, professor Celso Frauches, consultor educacional, bateu um papo aqui muito interessante, muito rico conosco sobre avaliação e gestão de instituições de ensino superior. Chegamos ao final da nossa conversa, professor Celso. Eu só queria mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, pelas várias instituições que o senhor presta serviços de consultoria em todo o Brasil, e aproveite esse momento para não só se despedir, mas também falar um pouquinho sobre os seus livros, se eles ainda podem ser adquiridos, como podem ser adquiridos, porque certamente muitas pessoas que não o conheciam, não têm esse privilégio que eu tenho de conhecê-lo, conhecer o seu trabalho, vão ficar interessadas em conhecer as suas obras, em entrar em contato com o seu Instituto Latino-Americano de Pesquisas Educacionais, enfim. Fale um pouquinho sobre as suas obras, sobre seus contatos, fique à vontade para se despedir dos nossos teleouvintes. O principal livro ele já está defasado em função da insegurança jurídica que eu falei, que é o
LDB anotada e comentada e reflexões sobre educação superior. Ele é de 2022, está de 2020 e está à venda na Amazon no formato e-book, mas está desatualizado. Então, e o outro livro também só existe no formato e-book. Esse está à venda no www.ilap.edu.br, que é o Educação 4.0. Ele está no formato, ele trata de gestão universitária, de avaliação e de regulação. E na parte de regulação já está defasado, mas na parte de gestão, absolutamente, ele está em dia e está bem avançado no tempo, porque eu trato de gestão em tempo de crises. E veja bem, ele foi editado antes da pandemia. Ele foi editado em 2018. Então, antes da pandemia, ele já tratava da gestão em tempo de crise. É evidente que eu não tinha bola de cristal, eu não estava pensando na pandemia do vírus chinês, mas, seguramente, eu estava pensando que as instituições de educação superior estavam passando por crises de existência, porque algumas não conseguiram se atualizar, algumas estavam defasadas em termos de currículo, uma série de coisas, e precisavam dar um salto quântico para poder acompanhar a evolução da inteligência artificial, da robótica, do CHAP PDT, essas coisas, novidades todas. Então, são os dois únicos que eu recomendaria. O LDB anotado com restrição, porque ele, muita coisa, está desatualizado. Maravilha! Eu agradeço o seu convite e agradeço a paciência dos ouvintes da Rádio Timbira de me aturarem nesse espaço de tempo, e estou à disposição. E o doutor Heraldo, o professor doutor Heraldo, sabe onde me encontrar para responder qualquer consulta que surgir dessa entrevista. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Celso. Foi uma verdadeira aula, como sempre. Conversar com o senhor é sempre aprender muita coisa. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos, e até semana que vem, com o seu Direito no Ar.